Eu recebo aqui no estúdio 2 dos 5 autores. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Juntos, então, resolveram pesquisar a concentração de flúor nas águas minerais vendidas no Rio Grande do Sul. Conta um pouquinho dessa experiência e qual foi o objetivo desse experimento. Nós sabemos que o flúor, né, ele tem sempre uma importância muito grande, comprovada, da prevenção da cárie dentária. Isso é comprovado. Vários estudos mostram que tu chega a 60% de proteção, de prevenção à cárie dentária, e que tu tem aqui no Brasil, né, desde o final dos anos 50, tu tem a aplicação, né, na água de abastecimento público. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tu tem várias empresas, sendo a principal a Corsan, que atende aqui em Cachoeira do Sul, e que nós tomamos essa água, né, e consumimos junto com os alimentos, e ela tem toda essa eficácia, né, em termos da prevenção. Mas a nossa pesquisa ela foi um pouco mais. No momento que tu tens, e comprovadamente, um consumo aumentado da água mineral, que não era comum, né, e nós temos por várias razões, que não é o caso a gente aprofundar, então nós entendemos, né, esses 5 colegas, de nós vermos essa questão do flúor que está nos rótulos das garrafas que são comercializadas, né, se havia efetivamente esta relação entre o que estava sendo propagandeado, né, oposto para conhecimento público, e se isso efetivamente se comprovava numa análise mais criteriosa laboratorialmente. Professor Celso, conta um pouquinho para a gente dos resultados dessa pesquisa. Ótimo. Bom, nos primeiros resultados que você normalmente espera, né, são que as análises feitas pelo grupo de professores, pelos pesquisadores, elas sejam muito coerentes e muito semelhantes ao que diz no rótulo de uma embalagem, né? Isso dá segurança, na verdade, ao consumidor, né? Os resultados, eles foram houve algumas variações de resultados, né? Passando um pouquinho acima do rótulo, um pouquinho abaixo do rótulo, mas assim, o que nos dá segurança, que em nenhum momento a quantidade de flúor presente nessas águas, né, esteve acima ou nem chegou ao limite, o limite tolerável, por exemplo, ao limite máximo, né, em que é estipulado pelo Ministério da Saúde. Por exemplo, o Ministério estipula 1,5 miligramas de flúor a cada litro de água, né? Então, todas as águas analisadas não chegaram a 1,5, a 1,5, né? Então, isso dá segurança para a população, né? Talvez um pouco acima do rótulo, porque o rótulo é impresso, né, numa grande quantidade, né? E aí você tem a remoção, a extração da água em dias quentes, em dias frios e pressões atmosféricas diferentes. E aí existe variação da quantidade de flúor dessa água que é extraída do solo, né? Mas a variação é pequena. Então o rótulo já está pronto, ele é colocado naquela água, claro que muda os lotes, né? Mas a segurança que nos dá isso, que em nenhum momento o flúor passou desse limite estipulado, que é 1,5. Odontologicamente, qual é o risco dessa concentração acima? Pois é isso que é importante. Então, assim, a ideia, fazendo talvez uma nova pergunta, assim, por que tão importante esse flúor na água? Né? O flúor ele vai ser muito importante em termos odontológicos para a prevenção da doença cárie. Isso é muito importante, né? O que muitas pessoas imaginam assim é que eu tenho que ter uma grande quantidade de flúor para prevenir a lesão de cárie, né? E isso é um pensamento talvez mais antigo, antes de muitas pesquisas. Eu tenho que ter, na verdade, uma concentração correta de flúor, mas não tanto flúor assim no momento estanque, por exemplo, né? Vou fazer uma aplicação de uma grande quantidade de flúor num tempo X. Eu preciso, na verdade, ter poucas quantidades de flúor em vários momentos da vida das pessoas. Um exemplo é a água mineral, ou água de abastecimento. Então eu tenho pouca quantidade de flúor em vários momentos. Então de manhã, quando eu acordo, eu tomo água, ao meio-dia eu tomo água, no meio da manhã eu tomo água. Então esse flúor está constantemente protegendo nossos dentes. O ideal, então, é 0,6 até 0,8 miligramas. Em termos de proteção para cárie, assim, de prevenção, de 0,6 a 0,8 miligramas, então é pouquíssimo flúor, né, em 1 litro de água.
mas é o necessário para fazer a proteção da doença cárie, né, para prevenir a doença cárie. Bom, acima disso, acima de 1,5, 2 miligramas, né, o Ministério coloca 1,5, aí nós temos efeitos deletérios, assim, em termos odontológicos, muito sérios, que vão desde manchas brancas nos dentes, que talvez vocês que estão nos vendo já viram, crianças quando sorriem, assim, com manchas esbranquiçadas nos incisivos, né, muito provável por excesso de flúor, né, talvez não da água mineral, talvez não da água de abastecimento, né? Mas assim de ingestão de dentifrícios, de pasta de dente, né? Comer pasta de dente. Acho que eu saí um pouquinho da tua pergunta, mas a gente vai... Mas com certeza sim. esclareceu a dúvida de alguém que está em casa. Tá. Foi feito esse trabalho, né, em diferentes municípios, né? Nós tivemos 5 municípios. Nesses municípios, em locais de venda, supermercados de grande circulação, porque também o professor Celso já colocou a questão, por exemplo, tu tens um lote e dependendo se fosse, por exemplo, num estabelecimento que comercializa pouco, aquele lote ficaria muito tempo ali. E não é o caso de um supermercado com grande circulação. Então, a gente pegou nesses municípios vários estabelecimentos, daquelas 5 marcas que se identificou, né? E isso fez com que a gente tivesse... de forma sem identificação para o laboratório, né? Houve todo um processo de retirada do rótulo, né? Da caracterização por número, né? E chegasse a esses resultados, né? O que o professor Celso coloca com muita propriedade é que nós temos uma preocupação, né? A água de abastecimento público, que tem flúor, ela já protege em termos de 60%. Então, por exemplo, se nós formos passar esse processo e imaginarmos, bom, e os outros 40%, os outros 40% tem isso com a própria higiene bucal, né? Com o uso correto do fio dental, com o uso correto do creme dental, com alimentação saudável, né? Que é importante, né? Tu não comer alimentos que possam causar o problema da placa bacteriana, que é onde leva justamente a cárie dentária, né? Mas tu ter esta frequência, né, que foi colocada pelo professor Celso, da ingestão de água. Então as águas minerais, e essa foi a preocupação inicial, elas entraram nesse contexto. Se nós já temos 60% e ainda há um consumo, porque esse 60% ele é o comum da nossa população, né? Dificilmente alguém levanta e vai escovar os dentes com água mineral, uma coisa estranha, né? Então, qual era a preocupação? Bueno, se está aumentando, qual é a implicação disso para a população? Felizmente, a gente não teve. Os números, realmente, eles são pequenos, mas nos conduzem, né, enquanto profissionais da área da saúde e da odontologia, a levantarmos essa questão, né, no sentido de regulamentação. Esse eu acho que é o dado mais importante. A defesa hoje, a bandeira Exatamente. De vocês hoje... Como é que tu regulamenta se nós já temos exemplos disso? E até porque essa discussão do flúor, né, e o professor Celso, que é gabaritado nessa área de materiais e toda essa área de dentística, nós temos momentos em que isso é questionado, né, é levantado através de pesquisa aqui e ali, de que causa danos à saúde, enfim. Então, nesta dúvida que fica, nós temos que ter certeza do que a população está consumindo, né? E aí, se a gente vai ver a questão da água de abastecimento público, hoje nós tem um sistema todo, né, que controla, né, o Vigiágua, que é da Vigilância Sanitária, que faz esse controle. Então, a população fica tranquila, né, em termos dos níveis. E até um dado importante também, que tu tens uma variação da colocação desses percentuais de flúor conforme a temperatura. Tu colocas menos flúor quando está mais quente, né, nesse percentual de 6 a 8, e tu coloca mais quando tu tem temperaturas mais baixas, porque tu consome menos água. Então há inclusive essa preocupação no sentido de nós não extrapolarmos. Bom, mas se surge um produto, né, nós temos nessa população, nós temos gestantes, nós temos crianças, enfim, como é que fica isso? Então há necessidade, sem dúvida, de uma regulamentação. Na rede pública, essas testagens são feitas assim como vocês colocaram? Na rede pública nós temos, como eu disse, a Vigilância Sanitária do SUS, né? Ela tem todo esse sistema, que é chamado Vigiágua, que há o controle. Em diferentes pontos são coletadas água,
né? E eles são enviados para um laboratório e analisados. E a empresa é obrigada a ter uma planilha. A empresa que eu digo é a Corsan, né? Eu falo da empresa Corsan aqui porque nós temos no Rio Grande do Sul muitas outras empresas, né, que trabalham também com isso. Então tem essa planilha, digamos, que ela fica à disposição dos fiscais sanitários chegar a qualquer momento. O bom disso é que nós temos percebido nos últimos anos, até vários trabalhos foram feitos, de que há uma concomitância em termos de números. O que está na planilha da Corsan é o mesmo que o Vigiágua, digamos, identifica nas análises feitas em laboratório público. Concluída a pesquisa, artigo publicado desde 2018 por vocês, qual é o próximo passo agora? Nós temos assim, certamente nós temos duas situações aqui bem postas, né? Eu tenho toda uma vinculação com a administração pública, com o SUS, né? Então esse trabalho ele vai servir nos fóruns de discussão com gestores e nós colocarmos, né? Então digamos, qual é a grande busca, que é uma busca um pouco diferente do professor Celso, que está na academia, que está com alunos, enfim, né? E que esse artigo tem um outro tipo de enfoque. Ambos com o mesmo objetivo, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente pontuaria mais, enquanto gestor público, a questão da legislação. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul, a Assembleia, as próprias câmaras de vereadores, elas teriam que trabalhar com a legislação. Dizendo isso, que algumas portarias dizem, enfim, não, mas, por exemplo, acima de 2 miligramas, ele é nocivo, muito, né? Bom, e aí? Por sorte, temos, né? Isso não foi encontrado. Não foi encontrado. Mas não foi encontrado porque não foi encontrado. Agora, nós não temos, digamos, uma legislação, como tem o Estado de São Paulo, que diz que não, que tem esses mecanismos de controle. Porque se existem pessoas, como o professor Celso falou, que ficaram com esses sinais nos dentes, sim, é porque, de repente, alguns anos atrás, se tinha esse nível acima do... É possível que sim, né? É possível que veio de dentifrício, de pasta de dente, né? Sendo deglutida, sendo ingerida a pasta de dente, mas assim, nós pegamos águas minerais aleatoriamente, né? Mas existem 5 marcas, na verdade, existem diversas marcas, né? Talvez muitas sem controle, e aí é muito fácil, assim, se não tem o controle, só faz a extração da água do solo, é fácil daqui a pouco estar acima dos níveis de flúor. Então, em vez de ter uma proteção, ao invés de ter uma proteção da cárie, você vai ter o efeito contrário. Não vai ter a cárie, mas vai ter dentes mais frágeis, com manchas, né? Então, em termos de academia, assim, conversando, a ideia seria novos alunos, novos professores, novas pesquisas, ampliar, assim, o número de marcas de água mineral, talvez até fora do estado, variações de temperatura, porque a água é colocada, ela é envasada dentro da empresa, vai no caminhão, daqui a pouco esse caminhão vai da empresa até Uruguaiana, por exemplo, né? Sofre variações imensas de temperatura e o flúor vai ter variações ali dentro também. Com então, a temperatura elevada é provável que esse número aumente. Sim, é por isso que nós compramos nos mercados, em diferentes cidades, né? Mas assim, daqui a pouco em momentos muito quentes, em verões fortíssimos, a gente pode fazer também a pesquisa e verificar assim, em algum momento águas têm um índice próximo a 1,5 ou 2, né? Então a ideia é continuar a pesquisa porque a população consome mais água, como o professor Bastos falou, né? Então é uma preocupação sim crescente, né? Cada vez mais as pessoas consomem mais água, né? Nós temos um dado de 40% mais ou menos da população paulista consumindo água mineral. É alto, né? De cada 100 pessoas, 40 comprando água mineral. E aí, que marca é essa água mineral? Talvez as mais baratas não tenham controle de flúor. Parabenizo vocês pela iniciativa, por serem os pioneiros aqui na cidade em realizarem essa pesquisa, então, e agradeço a presença aqui no estúdio. Nós agradecemos o convite, né, em nome dos outros pesquisadores também, dos alunos e outros professores que estão na pesquisa. A gente agradece a oportunidade, né, e fica aqui, digamos, uma proposta, né, para os legisladores. Aqui agora entra nesse passo, em cima dessa pesquisa, os legisladores. Sejam os legisladores municipais, nossos vereadores, sejam os deputados, né, para proporem aí, né, nas comissões respectivas, uma legislação.
O artigo já foi publicado, os Exatamente. números estão aí, então Isso. é só... Nossa parte está feita. Exatamente. Aguardamos a sequência. Ok, muito obrigada mais uma vez. Bom, Darcy, essa foi a conversa aqui com os professores sobre a concentração do flúor nas águas envasadas no Rio Grande do Sul. Voltamos contigo no estúdio e lembramos a todos os telespectadores que dúvidas também podem ser encaminhadas para a nossa produção.